Olá, meus amigos, meu nome é Lúcio. Nós vamos dar continuidade então ao nosso trabalho de elaboração da ordem de serviço em Access. Vamos abrir aqui o arquivo que nós criamos até o vídeo anterior. Nós vimos aqui que nós já criamos a tabela de clientes. Bom, nós vamos aqui então criar o início da OS. Vamos clicar aqui no menu Criar, Design da tabela e vamos iniciar aqui então. Vamos colocar OS ID, que seria a numeração da OS. O tipo de dado aqui seria uma numeração automática. E aqui, como descrição do campo, nós vamos colocar o número da ordem de serviço. Bom, depois disso, nós precisamos também, vamos colocar aqui OS Data, o tipo de dado, data hora, data de emissão da ordem de serviço. E depois nós precisamos ainda o dado do cliente, só que cliente nós vamos colocar no final as duas letras FK ou alguma outra, algum outro elemento que você possa identificar que aqui nós estamos fazendo referência a um campo que já existe em outra tabela e é um campo como do tipo chave primária. E nós vamos então mudar aqui de texto para número pelo fato de que, embora seja os dados do cliente que nós precisamos, mas nós estamos fazendo referência a uma chave primária que está em outra tabela e nesta outra tabela ela está como numeração automática. Vamos dar aqui uma verificada então na tabela de clientes para nós entendermos melhor. Entrar aqui no modo design, então está aqui, ó, CLI-ID. Seria o que? Nós colocamos aqui, né, cliente número, então nós vamos utilizar este código do cliente para fazermos então todo o preenchimento dos dados de cliente que nós precisamos aqui na ordem de serviço. Então aqui ele tem que aparecer como número. Só vamos colocar aqui, selecione o cliente. Nós vamos entender o porquê de selecione o cliente mais para frente, pelo fato de que nós vamos, no nosso formulário de emissão da ordem de serviço, nós vamos utilizar um elemento que nós vamos simplesmente selecionar da lista de clientes aquele cliente que nós estamos emitindo a presente ordem de serviço. Bom, voltando aqui na OSD, nós já vamos marcar aqui como uma chave primária. Então aqui seria o que? A identificação da ordem de serviço, seria o registro de nascimento da ordem de serviço. Então vamos colocar aqui como chave primária para que automaticamente ele fique aqui ó, como indexado sim e duplicação não autorizada. Sendo uma chave primária, ou melhor, sendo aqui a numeração automática, automaticamente ele não autoriza dois números diferentes. Bom, depois disso, o que, que nós precisamos ainda? Condições de pagamento, né? Vou colocar aqui forma de pagamento. Apesar de que a forma de pagamento nós podemos até deixar, nós vamos criar separado a forma de pagamento, que seriam as parcelas. Nós vamos colocar aqui, por enquanto vamos colocar só esses dados. Isso. Vamos então nas propriedades dos campos, né, fazer alguma alteração. Onde está OSID, nós queremos que apareça, vamos aqui em legenda, em nossos formulários como OS número. Isso. Onde está OS data, nós queremos que apareça simplesmente data. O valor padrão de data, vamos colocar aqui a data de hoje, que seria a data do seu sistema, né, para que já preencha automaticamente a data do dia que você estiver
fazendo a OS. Então vamos colocar aqui data, abrir e fechar o parênteses. Então o valor padrão, data aqui seria a data de hoje, a data do seu sistema. E OS cliente FK. Bom, aqui nós vamos deixar como inteiro longo, que tem que ficar igual à tabela clientes aqui, como nós já vimos, né? Nós podemos ver aqui que é inteiro longo. Ok. E vamos colocar aqui simplesmente na legenda cliente. Só isso. Vamos salvar então, né? Opa, não é isso que eu queria. Vamos aqui em salvar e vamos colocar tab OS. Só que vamos colocar aqui OS A, porque nós vamos criar daí os outros campos da OS. Veja bem, por que eu não estou colocando aqui o tipo de serviço? Eu poderia colocar aqui serviço tal, peças tal e valor, etc, etc. Porque senão cada OS vai acabar valendo somente para um item. Ou seja, cada item que você for preencher, você vai ter que preencher uma OS separada. Mas acontece que em cada ordem de serviço você pode ter mais de um item. Você pode ter uma ordem de serviço para verificar uma máquina, que você terá a mão de obra, e além da mão de obra você terá algumas peças para serem trocadas, etc. Então aqui nós vamos ter que criar separada essa lista dos serviços e das peças que você precisa. Então vamos deixar aqui o tab OSA, que seria o que? O cabeçalho simplesmente, né? Vamos fechar então, vamos fechar esta também e vamos aqui em criar design da tabela e vamos colocar tab, vamos colocar aqui OSB ID e vamos colocar OSA FK. Por quê? Porque nós precisamos fazer referência a ordem de serviço aqui A. O que nós vamos entender também na hora de fazermos os relacionamentos. Bom, se nós já temos aí os dados que já existem na OSA, que é essa na tab OSA, nós não precisamos repetir aqui. Aqui nós vamos precisar simplesmente colocar o item, OSB item, e OSB, vamos colocar aqui vamos colocar aqui um tipo, né? Colocar aqui uma categoria do item, mas não vamos colocar não vamos criar separado itens e categorias, pelo fato de que cada cliente é um cliente, embora, como eu já disse anteriormente, né? Embora o serviço possa ter a mesma descrição, mas de cliente a cliente pode variar a forma de se fazer. Então vamos criar aqui uma categoria. Essa categoria aqui seria para quê? Para nós sabermos, para nós dividirmos se este item é uma prestação de serviço ou se é uma peça. Porque nos nossos relatórios nós vamos precisar dividir. Depois então nós vamos criar o valor, né? OSB, o valor de cada item. Agora veja bem que valor unitário aqui nós não vamos utilizar porque já se trata de uma unidade. Então nós vamos ter já o valor total de cada item. Depois, o que mais que nós precisamos aqui? Vamos deixar somente assim por enquanto. Bom, aqui em tipo de dado, OSB e D, nós vamos colocar como numeração automática.
essa que termina com FK nós vamos colocar como número. OSB item nós vamos deixar como texto, categoria nós vamos deixar como texto e valor nós vamos deixar como número. Depois aqui na descrição, vamos colocar o SBID, registro de itens. Isto aqui não seleciona, aqui simplesmente seria a ordem de serviço A. E a OSB item descreva o item, só isso, né? Ou descreva o tipo de serviço ou material utilizado. Depois a categoria, aqui selecione digite P para não, P também, né? S para serviços ou M para materiais. E depois OSB valor, informe o valor do item. Pronto. Então aqui nessa parte de cima já está praticamente pronto. Agora na parte de baixo, as propriedades dos campos. Aqui em legenda da OSB ID nós vamos colocar simplesmente lançamento, item, né? Pronto. Depois a identificação aqui da A, simplesmente nós vamos deixar como OSA, valor padrão não colocamos. O item vamos deixar aqui com 255 mesmo, formato maior que, e a legenda, descrição do item. Isto, a categoria. Agora veja bem, se na categoria nós vamos utilizar somente a letra S ou a letra M, então nós vamos fazer o seguinte: em tamanho do campo nós vamos deixar com o número 1. No formato maior que. Na legenda vamos colocar categoria, só isso. No valor padrão, aqui nós vamos colocar o seguinte, em letra maiúscula, S ou M. Ou seja, não será, desculpe, não é em valor padrão, é em regra de validação, S ou M. O que acontece? Esse campo só vai aceitar essas duas letras, ou S ou M, não vai aceitar outra. E na regra de validação, vamos colocar aqui, digite S para serviços, ou, agora vamos segurar aqui o Ctrl e pressionar Enter para criar uma nova linha na nossa caixa de mensagens daí. Ou M para materiais. Isto e um Enter. Requerido sim, vamos colocar como obrigatório. E indexado, vamos colocar sim e duplicação autorizada, porque isso nós vamos utilizar para fazer algum relatório, algum demonstrativo no final. Agora aqui, OSB valor. Bom, no valor, nós vamos alterar aqui o tamanho do campo para duplo. Tá? Duplo. Formato, nós vamos colocar como padrão. Vamos dar uma verificada aqui nos formatos que existem, né? Vamos selecionar aqui padrão, que é o que nós queremos aqui. Que seria tem aqui o separador de milhar e tem as decimais com até 2 decimais. Vamos colocar aqui casas decimais, que está automático, vamos colocar 2. Máscara de entrada não vamos utilizar. E vamos colocar aqui
valor, ou melhor, vamos colocar assim, valor do item. Valor padrão vamos colocar como 0 e requerido nós vamos deixar como não, todo o restante como está. Agora aqui então nós vamos salvar. Vamos aqui, salvar e nós colocamos tab OS A primeira, vamos colocar tab OS B. E ok. Não há chave primária definida. Então nós estamos vendo que aqui o primeiro item, embora seja uma numeração automática, ele não está definido como chave primária. Vamos colocar aqui como sim. Automaticamente ele reconhece este campo como a chave primária, que é o campo ideal para a chave primária, porque a numeração automática não repete o número. Bom, então aqui nós desenvolvemos mais uma parte. Agora veja o seguinte, nós precisamos também saber de que forma será feito o pagamento. Se o pagamento será em uma única parcela ou se em quantas parcelas será. Então nós vamos aqui também fazer o seguinte. Vamos entrar aqui no design da tabela e vamos colocar aqui PG não, né? Aqui seria recebimento. ID, ou melhor, nem seria isso, seria, vamos colocar aqui parcela ID, né? Parcela valor, parcela vencimento. Até aqui tudo bem. Só que vamos colocar aqui parcela número também, né? Isto, e vamos colocar essa parcela aqui na parte de cima para que nós digitemos essa parcela. E depois nós precisamos fazer o seguinte, nós precisamos relacionar essa parcela aqui a qual ordem de serviço que é. Então vamos colocar aqui OS A FK, OS B FK, ou melhor, vamos retirar o OSA, vamos colocar somente a OSBFK. Por quê? Porque na OSBFK ela já tem referência a OSA. Então, nós retiramos dali um dado. Nesta primeira aqui, nós vamos colocar como numeração automática. Na parcela número, nós vamos colocar como número, parcela valor como número, vencimento como data e o final FK, nós vamos colocar como número também. Vamos colocar lá em cima, que seria identificação. Esta primeira aqui nós vamos deixar como a chave primária. E já vamos fazer aqui a parte de baixo, então, parcela. Não vamos colocar como parcela código parcela, né? Porque nós temos o número da parcela depois. Depois OSB, depois parcela número. Aqui nós vamos colocar como byte, que é menor, né? Casa decimal 0. Legenda nós vamos colocar como número parcela. Isto. Agora o número da parcela. Normalmente, se você faz com uma única parcela os seus pagamentos, os seus recebimentos, então você pode colocar aqui o número 1, valor padrão 1. Toda vez que você for preencher, o 1 já estará ali e você poderá fazer a alteração. Parcela valor. Nós vamos alterar aqui o tamanho do campo para duplo. O formato padrão, como fizemos no anterior, e casa decimais 2. A legenda, vamos colocar simplesmente o valor da parcela, né? Isto, vamos colocar assim. E depois, então, o vencimento, data, hora, vamos
simplesmente colocar data do vencimento. Valor padrão, vamos deixar em branco, tá? Todo o restante em branco. E vamos aqui salvar, então, podemos clicar aqui em salvar como tab OSC. Vamos colocar essa sequência para nós sabermos que uma é o cabeçalho, a outra é a lista de itens e a última, então, a forma de pagamento. Aqui nós não colocamos nada ainda na descrição, vamos colocar aqui código da parcela, esse é automático, código da OSB e depois digite o número da parcela, depois parcela valor, informe o valor dessa parcela e informe a data de vencimento. Veja bem, todos esses dados aqui na verdade são obrigatórios. Nós não vamos colocar como requerido, sim. Posteriormente, então, nós fazemos uma validação para que não fiquem em branco esses dados. Então, vamos fechar e salvar novamente. Sim, salvar. Bom, aqui nós criamos, então, esses elementos. Vamos aqui mudar a forma de mostrar, porque aqui é tudo tabela. Então, vamos colocar aqui tipo de objeto, pronto, tabelas, porque até agora nós só criamos as tabelas. Meus amigos, no próximo vídeo, então, nós vamos fazer os relacionamentos, entender o porquê desses FKs, etc. Caros amigos, meu nome é Lúcio, um abraço.